Bom dia, queridos irmãos, neste domingo, dia 5 de julho. Bom dia, querida família. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Não é este o carpinteiro? O Evangelho de hoje coloca em destaque a genuína humanidade de Jesus. Jesus era tão humano que era difícil enxergá-lo como divino, como Filho de Deus. Antes de mais nada, ele era um carpinteiro da madeira, capaz de construir móveis, mas também casas, casebres, como se usava naquele tempo. Jesus tinha músculos de carpinteiro, tinha a arte da carpintaria, tinha a experiência do trabalho, que ele havia aprendido do seu pai José. Por 15, 20 anos, Jesus só fez isso. Pregou 3 anos e passou mais que 15 trabalhando duro, em silêncio. Quanto isso nos ensina! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem tudo isso, diziam? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Irmãos, o trecho de hoje é tão simples, tão humano, que nós precisamos prestar muita atenção para perceber a grande mensagem que está encerrada nele. Em primeiro lugar, podemos clarear que quando se fala de irmãos de Jesus, irmãs de Jesus, não se entende o que hoje nós entendemos com a palavra irmão. Na língua aramaica, a palavra irmão significa também primo ou tio, e de uma certa forma até nós hoje chamamos os amigos meu irmão. Então, naquele tempo, este termo significava parente, próximo, uma pessoa que tinha um laço profundo com Jesus. E sendo que Nazaré era uma aldeia que não passava de 50 casas, é lógico que todo mundo tinha algum laço parentesco, alguma ligação como parente. É por isso que este nome irmão, dado a estas pessoas que eram primos, sem dúvida, de Jesus, como depois aparece no decorrer do Evangelho, e outras vezes explicamos isso. Então, Jesus é conhecido como o carpinteiro. O carpinteiro. Observa bem isso. Era normal olhar para Jesus e ver um carpinteiro que trabalhava. Era tão normal que eles ficavam confundidos quando Jesus começava a pregar, fazer milagres. Eles diziam: puxa, mas conhecemos ele sempre trabalhando, sempre aqui no meio de nós, fazendo mesas, cadeiras, construindo casebres, trabalhando madeira.
Agora ele se dá uma de mestre. Este era o julgamento que eles faziam. E nós podemos ser muito profundos analisando isso. É claro que tem como um fechamento por parte das pessoas, um fechamento ao redor de Jesus, tanto que Jesus fala: ninguém é profeta em pátria. Porém, debaixo deste fechamento e desta reação, nós podemos ler uma verdade muito clara. Jesus era um autêntico operário. Jesus era um homem do trabalho. A maior parte da sua vida ele passou trabalhando. Isso não é muito conhecido e não se reflete muito nisso. Mas imagina que músculo que devia ter Jesus trabalhando a madeira por 15 anos. Como devia ser as mãos de Jesus calejadas. Como Jesus devia ser treinado a enfrentar todo o sofrimento que o trabalho comporta. Mas se constrói um casebre. Para quem trabalha fora tem frio, tem chuva, tem isso, tem aquilo. Jesus sabia como construir uma casa simples naquele tempo. Jesus sabia como cortar a madeira. Jesus sabia como fincar um prego para que a coisa ficasse firme. Como é bonito ver Jesus trabalhador, Jesus operário. Quanto isso inspira a nós todos também, irmãos, a amar o trabalho. Jesus amou o trabalho. Jesus salvou o mundo trabalhando. Começou a salvar o mundo trabalhando. E a vida chegou no cume na cruz. Mas a salvação começa com o trabalho. E cada um de nós, portanto, irmãos, deve amar profundamente o trabalho. Porque com o trabalho ele se sente unido a Jesus. Trabalhando em silêncio, nos diz que podemos salvar o mundo sem falar muito. Podemos salvar o mundo com o nosso simples comportamento, com o nosso simples empenho, com a nossa seriedade no trabalho, sendo bons trabalhadores. Também, depois que São José morreu, Jesus se tornou o chefe da família. Era ele que mantinha a família com o seu trabalho. Irmãos, tudo isso é um grande ensinamento. E nós podemos também aprofundar os mistérios da vida escondida de Jesus através desse trecho do nosso Papa Francisco. A encarnação do Filho de Deus abre um novo início na história universal do homem e da mulher. E este novo início tem lugar no seio de uma família, em Nazaré. Jesus nasceu numa família. Ele podia ter vindo de modo espetacular, ou como um guerreiro, um imperador, mas não. Veio como filho, numa família. Isto é importante, ver no presépio esta cena tão bonita. Deus quis nascer numa família humana, que Ele mesmo formou. Forjou-a num longínquo povoado da periferia do Império Romano. Não em Roma, que era a capital do Império, não numa cidade grande, mas numa periferia, quase invisível, aliás, bastante famigerada. Recordam-no também os evangelhos, praticamente como um modo de dizer: pode porventura vir algo de bom de Nazaré? Pois bem, precisamente aí, na periferia do grande império, começou a história mais santa e boa, a de Jesus, entre os homens. E essa família vivia ali. Jesus permaneceu naquela periferia durante 30 anos. O evangelista Lucas assim resume este período. Jesus vivia submetido a eles, ou seja, a Maria e a José. E nós poderíamos dizer:
Mas este Deus que vem para nos salvar perdeu 30 anos ali, naquela periferia de má fama. Perdeu 30 anos. Ele quis que fosse assim. O caminho de Jesus era no seio daquela família. A mãe, Maria, conservava tudo isto no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Não se fala de milagres ou curas, de pregações. Não fez alguma nessa época. Em Nazaré, tudo parece acontecer normalmente, segundo os costumes de uma família israelita piedosa e diligente. Trabalhava-se, a mãe cozinhava, ocupava-se dos afazeres de casa, passava a ferro, coisas de mãe. O pai carpinteiro labutava, ensinava o filho a trabalhar. 30 anos. Mas que desperdício, padre! Os caminhos de Deus são misteriosos, mas ali o importante era a família. E isto não constituía um desperdício, não. Eram grandes santos, Maria, a mulher santa, imaculada, e José, homem, mãe justo. A família. Sem dúvida, nos comove a narração do modo como Jesus, adolescente, enfrentava os encontros da comunidade religiosa e os deveres da vida social. Saber como, jovem operário, trabalhava com José, e depois o seu modo de participar na escuta das Escrituras, na oração dos Salmos e em muitos outros hábitos da vida diária. Na sua sobriedade, os evangelhos nada falam sobre a adolescência de Jesus, deixando esta tarefa à nossa meditação afetuosa. A arte, a literatura e a música percorrem este caminho da imaginação. Sem dúvida, não é difícil imaginar o que as mães poderiam aprender do enorme cuidado de Maria pelo seu filho. E quanto os pais poderiam aprender do exemplo de José, homem justo, que dedicou a sua vida para apoiar e defender o menino e a esposa, a sua família, nas horas difíceis. Sem mencionar quantos jovens poderiam ser encorajados por Jesus adolescente a entender a necessidade e a beleza de cultivar a sua vocação mais profunda e de fazer sonhos grandiosos. E nestes 30 anos, Jesus cultivou a sua vocação, para a qual o Pai o enviara. E nessa época, Jesus nunca desanimou, mas cresceu em coragem para ir em frente com a sua missão. É bonita esta reflexão do nosso Papa Francisco, que nos ajuda a entrar na intimidade da família de Nazaré, na simplicidade da vida. Então, irmãos, de novo vamos reler esse trecho do Evangelho e cada um depois medite o que eu posso aprender, o que eu quero viver desta família de Nazaré. Como posso encarar o trabalho hoje, esse trabalho que me une tanto ao Filho de Deus, o carpinteiro? Será que eu também poderia ser reconhecido como um bom trabalhador, um trabalhador experiente, um trabalhador sério e confiável? Será que eu consigo aproveitar desta calma e deste silêncio para fazer crescer em mim a vocação profunda que Deus me deu? Será que eu consigo valorizar a minha família, a simplicidade da família, a intimidade, a valorização, a comunhão, a alegria, a simplicidade da família? Vamos, portanto, escutar esse trecho do Evangelho e depois pedimos que o Espírito Santo nos inspire
um propósito. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem tudo isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando.